Você já percebeu como o mundo ao nosso redor é repleto de cores e formas? O céu, as plantas, os pássaros, os prédios e até mesmo as outras pessoas. Todos possuem cores e formas próprias que nos permitem distingui-los uns dos outros. Boa parte de nossa relação com o ambiente está ligada a esse processo: captar e interpretar informações visuais. A física e o cotidiano, agora você vai entender como age a natureza em volta de você, teorizando, experimentando, aplicando. Não tem como você não compreender. Velocidade, astronomia, relatividade, quantidade, energia, eletricidade, medidas, tamanhos, imagens e sons, em todas as cores, em todos os tons. Deciframos o universo dia a ver, isso tudo feito pra você. A física e o cotidiano. O olho é o órgão do corpo que nos permite captar todas essas imagens. É nele que se inicia o processo da visão, e é ele o responsável pela maior parte das informações que somos capazes de recolher. A capacidade de ver depende das ações de várias estruturas dentro e ao redor do globo ocular. Existem basicamente duas possibilidades. Podemos ver corpos luminosos, como a chama de uma vela, o sol e uma lâmpada acesa, ou iluminados, como a lua, uma bola ou uma pessoa. Os raios de luz que chegam aos nossos olhos atravessam a córnea, cristalino e humor vítreo, produzindo uma imagem invertida do objeto na retina. As células aí presentes converterão as diferentes intensidades de luz em impulsos elétricos, que viajarão pelo nervo óptico até chegar a uma área específica do córtex cerebral, onde serão decodificados e interpretados. A imagem então se revela aos nossos olhos. É através da luz refletida por um objeto que conseguimos captar suas formas e, principalmente, suas cores. Mas você sabe o que é a luz? Para os antigos gregos, nossos olhos iluminavam os objetos, lançando raios de luz. Platão entendia que não são os olhos que detectam a forma das coisas, mas a mente. Pitágoras, no século VI a.C., afirmava que dos nossos olhos saíam raios que se moviam em linha reta e tocavam os objetos, mas foi Isaac Newton quem fez a primeira grande descoberta a respeito da luz. Em 1672, ele percebeu que a luz branca é composta de várias cores, usando prismas para decompor e recompor a luz branca. Antes de Newton, acreditava-se que a luz, oriunda do Sol, era pura e que o surgimento das cores ocorria em razão das impurezas que o feixe de luz encontrava ao atravessar o vidro. Newton imaginou que a luz seria formada por partículas que sairiam de um objeto luminoso ou iluminado e viajariam em linha reta em todas as direções, impressionando os nossos olhos, interagindo com espelhos e com a matéria como se fossem pequeninas bolas de bilhar. Mas Newton tinha fortes adversários, e um deles era Robert Hooke. Assim como outros pensadores da época, Hooke compartilhava as ideias de Christian Huygens de que a luz era uma onda, já que muitos experimentos mostravam-na desta forma. A ideia de que a luz era formada por ondas e não partículas foi vitoriosa. Mas quase 200 anos depois, a revanche viria com a mecânica quântica, ao mostrar definitivamente que a luz é onda e também matéria. Coube ao físico e matemático escocês James Clerk Maxwell descobrir a resposta para a tão discutida e misteriosa natureza da luz.
Seus estudos mostraram que a luz é uma onda eletromagnética movendo-se à assombrosa velocidade de quase 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. Maxwell também mostrou que a luz exerce pressão ao incidir sobre os corpos, como o vento que sopra o lençol no varal ou a vela de um barco. Essa pressão de radiação é muito pequena, por isso não a sentimos. Mas podemos observá-la em muitos fenômenos, como nas caudas dos cometas que surgem ao se aproximarem do Sol. Em tais momentos, o gelo da superfície destes corpos celestes se evapora, liberando poeira e íons sob a ação do vento solar. É como se a luz do Sol soprasse aquela poeira, estendendo-a por milhões de quilômetros. Da mesma forma que o número da carteira de identidade é único para uma pessoa, a frequência ou comprimento de onda identifica uma onda eletromagnética. O conjunto organizado de todas as ondas eletromagnéticas, de acordo com o seu comprimento de onda, forma o espectro eletromagnético. Embora tenha a mesma essência da luz, a maioria das ondas do espectro é invisível aos nossos olhos. O que chamamos de luz visível é uma minúscula fatia dessa coleção, correspondendo a menos de 1% do espectro total, limitada pelo vermelho e violeta. Abaixo do vermelho está a radiação infravermelha e acima do violeta, os raios ultravioleta. Ambas são invisíveis para nós. A luz nasce de processos físicos microscópicos ocorridos no interior dos átomos. Quando estimulados ou excitados, átomos podem emitir luz quando os elétrons retornam às suas órbitas originais após absorverem quantidades específicas de energia. O retorno do elétron pode ser feito em passos intermediários, como se descesse por uma escada, liberando fótons menos energéticos a cada degrau. Assim, a luz visível pode ser gerada a partir de radiação mais energética e invisível, como a ultravioleta. É por isso que a tinta dos marcadores de texto, por exemplo, brilha à luz do sol. Em nossa retina, existem células fotossensíveis responsáveis pela captação da luz, os bastonetes, e das cores, os cones. Observe este globo ocular. Note os cones e bastonetes. A imagem da chama da vela é projetada na retina, e os cones e bastonetes se sensibilizam em diferentes graus, dependendo da quantidade de luz que recebem. Eles então disparam flashes ou impulsos elétricos de intensidade variável para o cérebro através do nervo óptico. A intensidade de cada impulso dependerá do grau de sensibilização da célula envolvida. No cérebro, o mosaico imperfeito de impulsos elétricos será decodificado e interpretado, gerando a imagem da vela. Em média, existem 125 milhões de bastonetes na retina. A quantidade de cones é quase 20 vezes menor. Os bastonetes são células bem menores que os cones. Eles são responsáveis pela visão noturna, sensíveis que são às gradações de luz ou claro-escuro. Os cones são células especializadas, responsáveis pela visão colorida. Existem 3 tipos de cones, cada um dos quais é responsável pela captação do vermelho, verde e do azul, conhecidas como cores-luz primárias. Todas as outras cores-luz resultam da superposição desses 3 diferentes estímulos básicos. A mistura de cores-luz acontece a todo instante nas TVs coloridas, monitores dos computadores e em todos os dispositivos que envolvam feixes de luz colorida. Apenas vermelho, verde e azul são necessários. Todas as outras cores resultam dessas 3, misturadas em nosso cérebro.
As cores são a resposta do cérebro à luz visível de diferentes frequências captadas pela retina. Fora dos olhos, existe apenas vibração. Dentro do cérebro, a sensação de cor, forma e profundidade. Pequenas alterações no sistema visual podem levar à percepção equivocada das cores, como ocorre no daltonismo. Embora seja um instrumento de excepcional qualidade, o olho humano tem sérias limitações se comparado ao de alguns animais. As abelhas, por exemplo, conseguem enxergar a radiação ultravioleta invisível para nós. Alguns pássaros, insetos e camarões veem cores mais exuberantes que as nossas. Os cães, por exemplo, têm uma excelente visão noturna, já que possuem 4 a 5 vezes mais bastonetes do que os humanos, embora sejam míopes. Para eles, o verde, o amarelo, laranja e vermelho não apresentam diferença alguma. Eles veem um mundo menos detalhado, porém mais brilhante. Para absorverem ao máximo a fraca luminosidade noturna, seus olhos dispõem de uma estrutura que reflete a luz de volta para a retina, como se fosse um espelho. Esta é a razão dos famosos olhos de gato. Hoje sabemos que alguns fenômenos luminosos podem ser descritos considerando-se a luz como sendo formada por raios que se propagam em linha reta, saídos de uma fonte emissora e chegando até os nossos olhos. Esta abordagem é feita pela ótica geométrica. Já a ótica física trata a luz como uma onda. Neste caso, a luz passará a exibir alguns fenômenos bem específicos, característicos das ondas, como a polarização, a interferência e a difração. A polarização está por trás dos óculos de sol e aqueles usados em cinema 3D. A interferência é responsável pelas cores que vemos em bolhas de sabão, em manchas de óleo na água e nas penas dos colibris. A difração responde pelas faixas coloridas que vemos nos CDs e DVDs. Voltemos à ótica geométrica. Vamos realizar um experimento bem simples com a luz? A lâmpada utilizada tem certo comprimento e, portanto, suas dimensões não são desprezíveis. Observe o que acontece na parede quando a mão está próxima dela e depois quando começa a se afastar. Como você explicaria o que está ocorrendo na parede? 2 regiões podem ser perfeitamente observadas na sombra. A umbra, ou sombra propriamente dita, que é a região desprovida de qualquer raio luminoso. É a escuridão total. E a penumbra, que é a região de transição entre a umbra e a região iluminada. A penumbra é a região intermediária, borrada. Como alguns raios de luz conseguem chegar à penumbra, ela não é tão escura quanto a umbra. Substitua a lâmpada pelo Sol e a sua mão pela Lua e você entenderá o eclipse solar. Algumas regiões do planeta ficam completamente obstruídas pela sombra da Lua durante o fenômeno, enquanto outras ficam apenas parcialmente. Os eclipses lunares são mais simples e acontecem quando a Lua se encontra na região de sombra da Terra. Observe que os eclipses são explicados admitindo-se apenas a propagação retilínea da luz em meios homogêneos e transparentes, como afirma a ótica geométrica. Quer ver outra consequência interessante da propagação retilínea da luz? Quando o Sol estiver se pondo no oeste, olhe para o lado contrário, o leste. Você perceberá uma região azulada, escura, no horizonte. Pouco a pouco, ela vai avançando, subindo, apagando as cores do céu até transformá-lo no escuro da noite. Este fenômeno é conhecido como o anticrepúsculo. O anticrepúsculo é simplesmente a sombra da Terra projetada na própria atmosfera. Como os eclipses, ele também decorre da propagação retilínea dos raios de luz.
Ele surge sempre antes do nascer e depois do pôr do sol. A trajetória da luz pode sofrer mudanças ao encontrar obstáculos à sua frente. Isto acontece, por exemplo, quando um espelho é colocado em seu caminho. O raio de luz se quebra em duas partes, obedecendo a uma lei muito simples. Para defini-la, observe o experimento realizado. Vamos traçar uma reta imaginária que forma um ângulo de 90 graus com a superfície onde a luz incide. Ela será chamada normal. O que acontece com o raio de luz incidente? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão em todos os casos. Observe também que os raios incidente, refletido e normal à superfície estão todos em um mesmo plano. Quando tratamos de reflexões produzidas por espelhos, falamos de reflexão especular. Mas a reflexão não existe apenas nos espelhos. Ela ocorre em praticamente todos os objetos à nossa volta, como um livro, uma parede ou mesmo em um grão de areia. Graças a esse tipo de reflexão, chamada de reflexão difusa, podemos ver os objetos à nossa volta. A reflexão difusa é causada pelas irregularidades presentes na superfície dos objetos. A lei da reflexão da luz continua válida, mas as direções nas quais os feixes de luz se propagam variam conforme o ponto de incidência da luz. Aí surge uma pergunta: por que os ângulos de incidência e reflexão devem ser iguais? A resposta pode ser dada a partir de dois princípios fundamentais, de Huygens e de Fermat. Christian Huygens apresentou em 1678 uma teoria ondulatória convincente para a luz. O princípio de Huygens explica como uma onda avança em um meio. Ele estabelece que todos os pontos de uma frente de onda podem ser considerados como novas fontes de onda secundárias. Depois de um determinado tempo, a nova posição da frente de onda pode ser obtida traçando-se uma superfície tangente chamada envelope às pequenas ondas irradiadas por esses pontos. O processo se repete e a frente de onda vai avançando progressivamente. É fácil explicar a reflexão da luz através do princípio de Huygens. Observe. Outra interessante maneira de explicar a reflexão da luz é através do princípio de Fermat, segundo o qual os raios de luz seguem sempre o caminho mais econômico, de menor tempo de percurso. Para entender esse comportamento, imagine que vários raios de luz partem de um objeto localizado no ponto A. Qual deles atingirá o objeto B no menor tempo possível? A resposta é simples. Como a menor distância entre dois pontos é um segmento de reta, rebatemos o ponto B para baixo do espelho e identificamos esse novo ponto como B'. Observe que B e B' estão à mesma distância do espelho. Ligamos então os pontos A e B', encontrando o ponto C. Rebatemos agora o segmento C', para cima, obtendo finalmente o trajeto desejado, ACB. Se observar os ângulos de incidência e reflexão da luz, verá que eles são absolutamente iguais, como afirma a lei de Snell da reflexão. Vamos conhecer um importante fenômeno da ótica, a refração da luz. Mas, para isso, vamos fazer uma experiência bem interessante e simples. Observe a moeda colocada no fundo da caneca e vá se afastando até ela desaparecer. Encha em seguida a caneca com água. O que ocorre?
a moeda reaparece. O que aconteceu? O raio de luz foi quebrado ao passar da água para o ar e por isso chegou até seus olhos e você viu a moeda. Essa mudança na direção do raio de luz ao passar da água para o ar ou de um meio para outro é chamada de refração. Se você observar mais atentamente, verá que o raio incidente, o raio refratado e a normal estão todos em um mesmo plano, isto é, são coplanares. E mais, a inclinação do raio refratado mudará se o ângulo de incidência mudar. Existe uma relação matemática entre essas variáveis que pode ser estudada envolvendo os senos dos ângulos de incidência e de refração, conhecida como a lei de Snell-Descartes da refração. Quaisquer que sejam os ângulos envolvidos, o resultado da divisão dará sempre valor igual para o mesmo par de meios. Este valor constante é chamado de índice de refração do material. O conhecimento do índice de refração pode ajudar a identificar uma substância. Como exemplo, considere um raio de luz vindo do ar e sofrendo refração em um material desconhecido. O ângulo de incidência vale 60 graus e o de refração, 21 graus. De acordo com a lei de Snell, o índice de refração do material desconhecido será aproximadamente 2,42. Consultando uma tabela apropriada, descobrimos que esse material é o diamante. Observe que na reflexão, a luz vem de um meio, é refletida e retorna. Na refração, ela passa para o meio seguinte. Note também que o raio luminoso se aproximará da normal ao passar para um meio mais refringente, isto é, de maior índice de refração. A luz carrega energia e interage com todas as coisas. Ao chegar ao vidro de uma janela, por exemplo, parte da luz é refletida e outra parte é refratada, isto é, consegue passar através do vidro e chegar até o outro lado. Uma terceira parte da energia luminosa é absorvida pelo material e se transforma em calor, esquentando-o. A refração da luz faz parte do nosso cotidiano. Sem ela, não existiriam óculos e lentes, nem diversos instrumentos ópticos. O nosso cristalino não teria utilidade e nem veríamos a beleza dos arco-íris. A refração é responsável pela visão do lápis quebrado no copo d'água e pela dispersão da luz ao atravessar um prisma, revelando o espectro visível. A refração decorre da mudança de velocidade que a luz experimenta ao passar de um meio para outro. Para entender, vamos fazer uma analogia com um carrinho de brinquedo que vai de um piso liso para um áspero. Ao chegar nessa região, o atrito diminuirá a velocidade de uma das rodas, provocando uma mudança na trajetória do carrinho, já que as demais rodas possuem maior velocidade. Eis a refração. A refração também explica um intrigante fenômeno: as miragens. Um carro quebrado na estrada em um dia muito quente. O asfalto está pegando fogo. Você olha para longe, para o fim da estrada, e vê um carro se aproximar. Mas algo parece estranho. O chão está molhado, como pode perceber nitidamente. O que está acontecendo? Você não viu chuva alguma? Ao receber calor, o ar que está imediatamente acima do asfalto quente se dilata e fica menos denso. Com isto, o seu índice de refração se modifica. Em consequência, os raios de luz descreverão uma trajetória curva à medida que adentrarem as camadas mais aquecidas de ar. Como elas são menos refringentes, isto é, têm um menor índice de refração,
os raios vão se afastando pouco a pouco da normal. Em um determinado momento, ocorrerá a reflexão total, e a luz agora fará o caminho inverso até chegar aos olhos do observador. O resultado final é a ilusão de que o objeto se encontra em uma posição abaixo do plano, como se ele fosse um grande espelho. Antigos navegantes relatavam com frequência a visão de monstros durante as suas viagens. Gigantescos, estranhos, pavorosos. Os navegadores medievais viam ao longe tritões, gigantescas criaturas que, acreditava-se, povoavam os mares. A resposta pode estar no tipo de embarcação usada pelos antigos. Normalmente, elas possuíam convés baixo, próximo ao nível do mar. O ar próximo ao nível do mar está mais frio, mais refringente do que aquele das regiões mais altas. Temos o caso oposto da miragem produzida pelo asfalto aquecido. Como o meio menos denso e refringente se encontra agora na parte de cima, os raios se afastarão da normal à medida que sobem. Em condições adequadas, o prolongamento dos raios luminosos dará ao observador a impressão de ver um objeto alongado, gigantesco, estranho, elevando-se da água. Este objeto, na realidade, poderia ser um tronco flutuante, uma embarcação distante, uma baleia ou tartaruga. Imagine-se dentro de casa à noite no seu quarto. Se a lâmpada estiver acesa, você olha para a janela e vê a sua imagem refletida, mesmo que fracamente. Um amigo que esteja do lado de fora olhará para a janela do seu quarto e verá você lá dentro. Isto porque os raios de luz refrataram, ou seja, atravessaram o vidro e chegaram até os olhos do seu amigo. Em resumo, dadas as condições, reflexão e a refração podem ocorrer juntas. A reflexão e a refração governam o mundo dos espelhos e das lentes. Os espelhos planos têm muitas aplicações, algumas delas bem interessantes, como os retrovisores dos carros. Mas os espelhos esféricos também estão presentes em nosso cotidiano e podem produzir imagens reduzidas ou ampliadas, invertidas ou de mesmo tamanho de um dado objeto. Das lentes, a mais importante para nós está dentro de nossos olhos, o cristalino. As doenças refrativas, como a miopia e a hipermetropia, são causadas pela inadequada projeção da imagem sobre a retina. Na miopia, a imagem é projetada antes do fundo do olho e na hipermetropia, depois. Lentes convergentes e divergentes são normalmente usadas para a correção do problema. Observe. Olho normal. Imagem projetada na retina. Olho míope e sua correção com lente divergente. Olho hipermétrope e sua correção com lente convergente. O astigmatismo tem outra causa. Irregularidades da córnea ou do cristalino produzem múltiplos focos, distorcendo a imagem. Lentes especiais, chamadas tóricas ou cilíndricas, compensam a curvatura da córnea e projetam a imagem em um só ponto. E já que você é dono dessa incrível ferramenta natural, observe ao seu redor e veja como o seu cotidiano é um grande desfile de cores e formas. Mas, se alguém apresenta uma deficiência visual, branda ou mais grave, que chega à total cegueira, ainda assim a luz estará presente, realizando um importante papel nos processos vitais, a chamada fotossíntese cutânea. Ela é responsável, dentre outros aspectos, pela produção da vitamina D, indispensável para o bom funcionamento do organismo.
Aqui também os fenômenos luminosos estão presentes, principalmente a absorção da energia luminosa para que ocorra a fotossíntese cutânea. Como se pode ver, a luz é essencial e está em toda parte, presente em nosso cotidiano. O mundo está sempre provocando nossos sentidos, nossa imaginação, através de variados estímulos e formas. Além de aproveitá-los, cabe a você perceber o delicado equilíbrio que há por trás de cada um deles. E aqueles olhos que são diferentes porque não enxergam ou veem com dificuldade, também não deixam de compreender cores, formatos, luzes, brilhos e tudo o que apresentamos em ótica. Esses olhos podem enxergar de forma especial, por meio de palavras, toques e sons. Por isso, podemos ser os olhos de alguém que não possa ver ou que não veja tão bem, descrevendo-lhe cenários vividos ou imaginados, compartilhando assim o mundo e encontrando um novo sentido para a vida. Até a próxima!